Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, 2 de dezembro de 2022, agora 9 horas 2 minutos, pelo horário oficial de Brasília, está no ar a nossa abertura de mercado pelas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook do Notícias Agrícolas e também pelo nosso site, o noticiasagricolas.com.br, tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, como sempre, certo? Letícia Guimarães está com a gente pela redação do Notícias Agrícolas, vai fazer ali a intermediação da nossa comunicação, então mande de onde você está falando, mande sua cidade, seu estado, manda para a gente também sobre quais mercados você quer saber, sobre quais assuntos você precisa de mais informações e a gente vai te falando sobre tudo um pouquinho por aqui. E mais do que isso, temos também o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, que vai aqui também trazer apoio para o Bom Dia Agronegócio. E vá compartilhando essa live, né? Se ela é boa para você, compartilhe com seus colegas, com seus colaboradores, com seus colegas de trabalho. É sempre bom a gente compartilhar conhecimento, levar para mais adiante as informações. Bom, a gente vai começar como a gente sempre faz com a nossa rodada de preços, porque hoje é um dia negativo para praticamente todas as commodities, se não todas elas. A gente está falando de soja com pequenas baixas, 0,03% de queda no contrato janeiro, que tem 14 dólares e 29 cents por bushel na bolsa de Chicago. Milho, 6 dólares e 55, esse já caindo mais agressivamente, 0,7%. E o trigo tem baixa que lidera as baixas entre os grãos, 2% de perda para 7 dólares e 66 cents por bushel, ok? Temos também ainda na bolsa de Chicago a continuidade das baixas intensas do óleo de soja, isso mesmo, 4,2% de perda agora para 64 cents mais 58 por libra-peso, enquanto no farelo de soja o que a gente observa é uma pequena alta de 0,3% para 422 dólares e 70 cents por tonelada curta, ok? Temos também a Bolsa de Nova York, onde o café cai nesta sexta-feira, como eu falei, é um dia de perda para praticamente todas as commodities, só o petróleo que começa a virar agora, mas sobe pouquinho. Café, 1,4% de perda para 1 dólar e 63 mais 52 por libra-peso. O açúcar, 0,7% de baixa para 19 cents mais 48 por libra-peso. O algodão também devolvendo parte das altas intensas aí dos últimos dias, 84 cents mais 23 por libra-peso, 0,7% de queda. Petróleo, no WTI, alta de 0,5% para 81 dólares e 58 cents no barril. Quando a gente olha para o Brent, a alta é de 0,4%, acabou de subir um pouquinho mais, estava 0,2%, passou a subir 0,4%, 87 dólares e 18 cents. Gás natural caindo no mercado futuro norte-americano, 0,6% de baixa. O ouro tem 0,2% de perda, enquanto a prata sobe 0,1% e o cobre cai 0,5% na manhã dessa sexta-feira, agora 9 horas e 5 minutos. Bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Fechamento para farelo em queda, para o óleo em baixas fortes, para o milho também negativo. Nós temos também o acumulado da semana, levantamento da Agriinvest Commodities de Eduardo Vanin. Farelo de soja, 1,1% de queda no acumulado da semana. Óleo de soja, 4,5% de perda. Óleo de palma, 1,4% de alta. Milho, 1% de baixa. Suíno vivo, 3,9% de alta. Minério de ferro, 2,3% de alta também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a China mais adiante, para entender principalmente sobre o relaxamento do Covid-19, que está acontecendo, não o relaxamento do Covid, não, mas das medidas de combate ao Covid, né? O Covid está difícil de dar uma trégua por lá. Quero já cumprimentar o pessoal do Círculo Veterinário Digital, que fala conosco do México, né? Muito obrigada pela audiência de vocês, sempre conosco. Muito bom saber que a gente chega até o México. Meu amigo Márcio Fagundes, falando que lá em Curitibanos, Santa Catarina, não está tendo muita chuva, embora na região litoral do litoral de Santa Catarina, muita chuva acima do normal. Márcio, bom dia, meu amigo, obrigada pelo teu comentário. A gente vai falar sobre esses estragos aí que as chuvas fizeram nos últimos dias em pelo menos 5 estados. Santa Catarina está com muitas enchentes, é realmente muito sério. Isso está na pauta, a gente vai falar sobre isso já já, tá? Obrigada pelo teu comentário, mas pelo jeito aí na região de Curitibanos não vai muito bem, né? E como é que estão as lavouras por aí? Manda pra gente pra cá, Márcio.
Mato Grosso do Sul, como andam as chegadas das chuvas? Vamos falar sobre isso também. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre a questão climática. Já vou passar o seu pedido aqui para a gente trazer mais informações da Virgínia Alves. Hoje é Mato Grosso do Sul a pedida, a demanda. Vamos atender, com certeza. A vocês que estão nos ouvindo, né, e nos vendo, sejam bem-vindos. Eu estou vendo aqui os comentários chegando no YouTube. Fábio, muito obrigada pela gentileza, viu? Muito gentil da sua parte. Que bom saber que todos os dias você está conosco, porque o objetivo é esse mesmo, né? A gente criar esse hábito, né, esse canal de comunicação com vocês, porque a gente quer realmente fazer uma edição da manhã para que vocês possam correr o dia sabendo que ali tem pontos importantes para vocês acompanharem e ajudar, claro, na tomada de decisões, né? Isso é realmente muito bom saber que a gente está atendendo a essas expectativas, né? O Danilo, de Sacramento, Minas Gerais, o pessoal da LG Comércio de Cereais também, muito gentil, obrigada. Viu? Vocês também estão sempre comigo, né? Obrigada. E a Mari Bortolo também sempre com a gente. Então, bom dia a todos vocês que estão chegando por aqui, vocês que estão no Instagram, no Facebook, sejam todos bem-vindos, tá? Vão mandando as suas perguntas, vão mandando seus comentários e a gente vai trazendo essas informações. Olha aí, se não estamos chegando mais longe ainda. Então, a gente já estava no México, fomos um pouquinho para cima. Colheita de algodão no sul da Geórgia e norte da Flórida a todo vapor, nos informa o Dudu Evaristo. Dudu Evaristo, você está por aí? Se puder mandar fotos para a gente, puder mandar vídeos, vai ser excelente, viu? A gente conseguir registrar isso por aqui. Obrigada pelas tuas informações, viu, meu amigo? Sejam bem-vindos. Bom, vamos falar agora, então, vamos começar a destrinchar os nossos mercados? Não, antes, vamos trazer ali o resumo do Eduardo Vanin, principalmente do mercado financeiro. Acho muito importante vocês terem essa perspectiva, tá? Aliás, eu já sugeri, né, aqui o blog da Agrinvest, go.agrinvest.agr.br. Sucesso em sites de quem vive o mercado, tá? Bolsas de lado, hoje os investidores querem ver o mercado de trabalho americano. Já já esses dados serão divulgados. A expectativa é de criação de menos vagas de trabalho e aumento do desemprego. Nessa semana, Jerome Powell, que é o chairman do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, deu a entender que o Fed vai afrouxar o toniquete. Será? O relaxamento do Covid-0 na China continua. O yuan está subindo 0,3% contra o dólar. Essa semana, chegando perto de 7,02. Chegou a bater 7,15 na semana. Petróleo acima dos 80. Essa semana chegou perto dos 70 na mínima. Clima seco na Argentina para 15 dias. Dá suporte aos futuros do farelo do farelo de soja na CBOT. Por isso que, apesar dessa baixa muito forte do óleo, e a gente vai explicar isso também, nós temos essa alta do farelo, porque há uma preocupação muito séria realmente com a questão climática lá na Argentina. A gente vai falar sobre isso. Então, temos esse apanhadão do Eduardo Vanin, que é o que vai direcionar ali, né, essa movimentação toda. A Cássia Carvalho, quando vai subir a arroba do boi no Mato Grosso do Sul? Quem dera eu pudesse te dar essa resposta bem certeira, viu, Cássia? Fato é que os preços estão testando aí patamares melhores no Brasil todo, e a gente vai engrenar, ou devemos, segundo os analistas de mercado, engrenar nesse movimento de fôlego, de recuperação, tá? A Vanusa também pedindo informações do mercado do boi, tá na pauta, a gente já vai trazer as informações sobre o mercado do boi gordo, com também os dados do aplicativo AgroBrasil, inclusive Vanusa e Cássia, baixem o aplicativo AgroBrasil. Eu vou deixar para vocês aqui o caminho no Instagram, ó, AgroBrasil, é com Z mesmo, tá? De Zebu. AgroBrasil App, lá tem o caminho para você baixar e ali é mais transparência ainda para o seu mercado, para os seus negócios, para a pecuária brasileira, tá? Então, posso dizer para vocês que quem pensou esse aplicativo, que foi o Caio Junqueira, um dos mais experientes analistas de mercado pecuário desse país, pensou em todos os detalhes junto à sua equipe para que realmente você fosse muito eficiente para otimizar a sua comercialização. Já já a gente vai falar sobre isso, tá bem? Vamos trazer primeiro as informações aqui sobre o óleo de soja, porque realmente é um momento bastante delicado. Ontem nós tivemos perdas consideráveis e o óleo de soja fechou o dia no limite de baixa, 450 pontos, perdendo mais de 6%.
e hoje a gente vê a continuidade desse movimento. Tem motivo e tem espaço para tudo isso? A princípio, sim. Nós temos, num primeiro momento, essa condição dos biocombustíveis, né? A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos divulgou ontem as metas dos mandatórios dos biocombustíveis para os Estados Unidos, e isso vale para os próximos 3 anos. E os números acabaram frustrando um pouco o mercado, vieram um pouco abaixo das expectativas dos traders ali, das agências, e isso acabou pesando agressivamente, né? Por isso que nós tivemos essa baixa tão forte e hoje a continuidade. Mais do que isso, nós temos também uma oferta maior e um preço mais atrativo do óleo de girassol vindo da Ucrânia, vindo da Rússia, que são 2 dos principais fornecedores deste produto. E isso fez com que houvesse realmente toda essa mística em torno do mercado de óleo. Olha só o que nos diz Eduardo Vanin. No caso do biodiesel e do etanol não avançados lá nos Estados Unidos, os mandatórios ficaram praticamente estáveis para os próximos 3 anos. O que vai crescer são os mandatórios para os biocombustíveis avançados, produzidos a partir de biomassa e celulósicos. Ontem, o primeiro vencimento do óleo caiu quase 7% e os 4 à frente bateram um limite de baixa de 4,5%. É o que podemos chamar de frustração, quando o resultado não atende às expectativas. A maior mudança foi a inclusão de carros elétricos no cálculo do crédito. A Tesla vai poder emitir os e-RINs, né? Ainda não ficou claro se esse tipo de certificado concorre com os tradicionais gerados a partir da produção de etanol de milho ou de biodiesel. Se concorrer, acaba sendo um desincentivo à produção. E com esse desincentivo, menor demanda, preço pressionado no mercado futuro, porque o mercado, como o próprio nome já diz, traz a previsão para frente, certo? Então, houve essa condição. É mais ou menos isso que o mercado precificou ontem, abre aspas para Eduardo Vanin. Se a refinaria decidir não misturar, é obrigada a comprar os créditos das usinas de produtores de etanol e de biodiesel. Então, atenção, tá? Essa condição do óleo, ela só veio a somar na pressão que nós temos sobre os futuros da soja, né, os futuros da soja em grão. Porque além da questão do óleo, nós temos também o monitoramento do mercado sobre o dólar soja lá na Argentina, que tem a sua primeira semana se encerrando hoje, com um ritmo de negócios também um pouquinho aquém do que as expectativas mostravam, mas trazendo uma outra oferta e trazendo uma alternativa à soja norte-americana, à soja brasileira, e isso ajuda a pesar sobre Chicago. Tanto que nesse momento a gente tem baixas em Chicago, mas a gente não tem baixas muito agressivas. Por quê? O mercado meio que conhece já essa situação. Fora que ontem caiu 40 pontos. Então hoje está caindo, mas também não pode se distanciar muito desses patamares, porque ainda tem uma oferta restrita. Precisa da oferta saudável da América do Sul e da próxima safra, 23, 24, dos americanos, tranquila, ok, para aí sim recompor os estoques adequadamente. Enquanto isso, a gente ainda tem uma oferta ajustada de soja. Então, esse é um ponto de bastante atenção. Dólar soja na Argentina, competitividade de Brasil, Argentina e Estados Unidos, e esse entendimento de que a gente ainda vai ver toda a safra sul-americana se desenvolver. E sobre isso, o que nós podemos destacar? A questão climática e todo o mercado climático, né? Todo o mercado climático sul-americano em andamento. Brasil, as chuvas voltam ao país nessa semana, com volumes mais restritos para o sul do país e causando esse excesso de chuvas em algumas regiões. Como eu falei, já a gente vai falar sobre isso. Isso é realmente uma preocupação, é um ponto de atenção bastante grave, porque nós já vimos o Rio Grande do Sul e o sul do Brasil perder bastante nas últimas safras em função de adversidades climáticas. Então, a gente torce para que realmente isso não aconteça e a gente comece a ver as coisas se normalizando. Mas para o Brasil, há alguma preocupação. Para a Argentina, há todas as preocupações. A gente está falando de próximos 15 dias de clima ainda bastante seco. A gente está falando também de um dos plantios mais atrasados dos últimos 20 anos. E a gente está falando de uma dificuldade muito grave de se avançar com os trabalhos de campo, provocando um atraso em todo o processo, em todo o ciclo. E, claro,
perda de potencial produtivo. Então, todas essas informações estão na conta. A Argentina é um problema grave. No Paraguai, a gente já tem uma outra situação. A gente teve um plantio que correu bem, depois sofreu alguma dificuldade e, na sequência, foi também se normalizando. As chuvas chegando por lá, elas precisam se estabelecer em dezembro e também em janeiro, né? Isso vai dando espaço para a safra se desenvolver bem, e as expectativas iniciais são de termos aí uma safra superior a 10 milhões de toneladas no Paraguai. Então, vamos acompanhar. A questão climática na América do Sul, portanto, é ponto nevrálgico ali para o mercado da soja nesse momento. Temos também a questão do Covid na China e toda a movimentação em torno disso. Ontem foram anunciadas novas vendas de soja para a China, 136 mil toneladas. Nós temos também uma outra venda que foi feita na segunda-feira. Essa semana já saiu milho também dos Estados Unidos para o México, nos relatórios diários do USDA. E o que nós pudemos perceber, né, que a China, ela vem, né, comendo pelas beiradas, ela vem fazendo as suas compras onde lhe é mais conveniente, e assim a gente vai olhando também para essa interferência que a demanda ainda tem sobre a formação dos preços no momento em que ela está, porque o mercado também já sabe que ela está dessa forma, né? Então, isso é um ponto também de atenção do mercado, mas nesse momento pesa mais a oferta do que pesa a demanda. O mercado já conhece o comportamento da demanda para esse momento. Então, é mais ou menos por aí que o mercado da soja e o mercado do complexo soja está se mexendo, ok? Bom, falamos sobre o complexo soja. Hoje eu queria destacar também um pouquinho o mercado de milho também, porque só para a gente pular para o trigo na sequência, a notícia é boa, porque o Brasil supera a última estimativa da ANEC e fecha novembro com mais de 6 milhões de toneladas de milho exportadas. O volume é 153% maior do que no mesmo período de 2021. Média diária de renda arrecadada saltou 222% entre novembro de 21 e novembro de 22. Eu venho falando a semana inteira do milho exportado, da boa demanda pelo milho brasileiro e tudo mais. Aí está a confirmação. Então, temos aí um novembro com 6 milhões de toneladas. 6 milhões de toneladas. Tudo aquilo que a gente não conseguiu exportar esse ano, estamos exportando o ano passado, estamos exportando esse ano, graças a Deus, não é verdade? Graças a Deus. O Homero está aqui me pedindo informações do mercado do café, vamos chegar lá. E o Fábio Carlos Wolff, bom dia, Castelo de Sonhos no Pará, condições de chuvas normais, coisa boa. Boa notícia, obrigada, Fábio. Vamos falar então sobre o trigo, como eu prometi, demos a boa notícia aqui para o milho, né? E vamos trazer aqui as informações também sobre o trigo, porque hoje o que a gente tem, né? Um trigo caindo agressivamente, é a sua quarta semana de baixa, né? E o que a gente está observando? Que a renovação do acordo entre a Rússia e a Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, não, né? Eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Não é um acordo entre os dois países, é um acordo da Rússia com a ONU, da Ucrânia com a ONU, para garantir esse corredor de exportação. Quando a gente tem essa garantia, mesmo que venha a conta-gotas essa oferta, nós vimos essa oferta fluindo. Então, a manchete nos noticiários em queda pela sua quarta semana consecutiva, com os estoques de trigo da região do Mar Negro. Então, a gente tem essa condição, embora as exportações ainda tenham problemas, né? Porque estão passando ali pelo corredor, é tudo muito mais moroso, muito mais lento, muito mais burocrático. Os dois países completam 10 meses de guerra neste ano, então a gente ainda tem muitas incertezas em torno do mercado do trigo, que tem uma oferta também ajustada e uma demanda bastante considerável. Então, quando a gente olha para isso tudo, a gente tem que entender que o mercado vai olhar um pouco para cada coisa, inevitavelmente. Mas hoje é um dia de baixa para o mercado, com essa, como eu falei, com essas expectativas melhores, né? Então a gente está falando
de baixas que variam no trigo hoje de 8,75 a 16,5 pontos. Então, o que cai 8,75 é o primeiro contrato, que já sai da tela, que é o dezembro, mas o março, maio e julho perdem mais de 16 pontos, o março 7,66, o maio 7,79, o julho 7 dólares e 85. Percebam que o mercado de trigo ele vai caminhando a níveis pré-guerra, ou seja, a gente já tem essa oferta quase que absorvida, efetivamente, pelo esse entendimento dessa oferta, não é a oferta que foi absorvida, né? A informação da oferta absorvida pelo mercado. Então é por isso que a gente olha para esse ponto com bastante atenção. Não podemos nos esquecer que a Argentina, por exemplo, vem reduzindo seu saldo exportável de trigo mês a mês, semana a semana, por conta da questão climática, a secura total e essa dificuldade que a gente tem, né, que a Argentina teve de ter essa situação de queda de produtividade em função das perdas das adversidades climáticas. A manchete do Infocampo da manhã de hoje é: avançam as colheitadeiras e advertem sobre mais queda de rendimento no trigo e na cevada na Argentina. E o manchetão do Infocampo é o seguinte, ó: perdas em todo o país, onde sempre houve produção, está seco como nunca. Então, a gente está vendo esse momento com bastante preocupação. A Argentina deve mexer bastante com o mercado ainda, não só de trigo, mas com vários mercados ainda nas próximas semanas, nos próximos meses, e é um ponto também que a gente vai manter forte no nosso radar. Bom, falamos então de soja, falamos de trigo, eu quero agora falar um pouquinho sobre essa questão da China, tá? Porque ela vai impactar todas as outras, os outros mercados, né? Vai impactar os que eu já comentei, os que eu vou comentar. E a Argentina, a China, inclusive, vem fazendo várias compras de cevada, de trigo, para garantir essas alternativas de suplementos. E a cevada tem sido comprada essencialmente da França, segundo também a Agriinvest Commodities, mas tudo gira em torno da flexibilização. Fato é que depois daquelas manifestações que a gente viu acontecerem no último final de semana e depois se estendendo para o comecinho desta semana, nós vimos as flexibilizações voltarem a acontecer, né? Tinham sido anunciadas, começaram, voltaram as restrições e agora voltaram os movimentos de flexibilização, que segundo a Reuters, a flexibilização dos requisitos de teste da Covid-19 e das regras de quarentena em algumas cidades chinesas foi recebida com uma mistura de alívio e preocupação nesta sexta-feira, enquanto centenas de milhões aguardam uma mudança nas políticas nacionais sobre os vírus após protestos no país. As medidas mais brandas foram bem recebidas pelos trabalhadores, frustrados por 3 anos de restrições economicamente prejudiciais, mas abalaram outros que, de forma repentina, se sentem mais expostos a uma doença que as autoridades descreveram consistentemente como mortal até esta semana. Os idosos, muitos dos quais ainda não vacinados, sentem-se muito vulneráveis. Só posso rezar para que Deus me proteja, disse um senhor de 80 anos que sofre de câncer linfático lá na capital Pequim. Então, é realmente a pandemia, né, e o próprio vírus, né, o Covid-19, ele trouxe, assim, uma série de incertezas para a gente, né, ele chegou com um peso tão grande que realmente causa esse tipo de reação, né, a gente não sabe exatamente como se comportar, a gente não sabe exatamente o que fazer, a gente viu que o fique em casa foi insuficiente e não era o bastante. A gente fala muito sobre o Brasil, o Brasil vai chegando à marca perto de 700 mil mortos. Amigos, nos Estados Unidos, a gente teve situação semelhante. Em outros países do mundo, a gente teve situação semelhante. Em outros países menores, a gente teve marcas muito mais agressivas. Então, não foi fácil para ninguém, e muito menos para a China está sendo, porque insistentemente a pandemia continua por lá. Aqui a gente viu que realmente, né, o nosso número de casos voltou a subir no Brasil,
tudo é preocupante, ninguém quer ficar doente, pelo amor de Deus. O que a gente não pode é deixar o pânico se instalar novamente. A gente viu que o pânico instalado mais prejudicou do que ajudou. Então vamos ter calma e serenidade para passar por esse momento. Acho que isso é bem importante. E dentro do que eu acredito, a gente recebe esses sinais, a gente recebe essas lições e a gente precisa entender do que a gente está falando, né? A gente precisa acreditar em alguma coisa. Então, essas questões da flexibilização na China, eu acho que elas chegam nesse ponto, né? Elas chegam nesse momento onde as pessoas estão buscando algumas respostas por lá, e essa flexibilização pode ajudar até as coisas a voltarem a voltar à normalidade. Vamos acreditar, ok? Bom, então essas são as informações sobre as medidas que começam a ser flexibilizadas na China mais uma vez, mas mesmo assim, senhoras e senhores, a gente tem o açúcar caindo mais de 1% nesta sexta-feira, e segundo a apuração de Jonathan Simeão, nosso especialista em setor sucroenergético aqui do Notícias Agrícolas e também um dos nossos editores, temos pressão do financeiro, realização de lucros e expectativas positivas com as novas safras do Brasil e da Índia. Então, é uma mistura de fundamentos com o macro cenário, com o financeiro e esse peso, portanto, sobre o mercado do açúcar nesta sexta-feira. O petróleo vinha caindo, né? Passou a subir. Vamos ver se vai ajudar a dar uma puxadinha, mas como cai bastante, pode ser que seja difícil de reverter essa situação, até porque há uma série de outras commodities caindo também, então pode ser que a gente tenha essa dificuldade de alta no mercado de açúcar. Vamos para a Bolsa de Nova York, saber como é que estão as condições por lá. O pessoal está me pedindo informações sobre o café Conilon, vamos falar sobre ele também logo na sequência. Eu tenho aqui informações também sobre o clima, que a Virgínia já dividiu comigo, vamos falar sobre isso, tá? Quer uma notícia boa? Relator do PL do CBIOS para produtor rural colhe propostas do setor para apresentar relatório. Olha aí, coisa boa. É a sustentabilidade do Brasil na vanguarda. Eu falo, as pessoas não acreditam. Açúcar caindo de 1,07% a 0,7%. O março, 19 centes mais 48 por libra peso. O maio, 18 centes mais 38. O julho, 17 centes mais 78. O outubro, 17 centes mais 58 por libra. E as baixas mais fortes, elas são registradas, de fato, nos contratos mais alongados, já esperando esse aumento da oferta, com as safras melhores aqui no Brasil e também lá na Índia. Mas, complementando essa informação, Jonathan Simeão ainda informou ontem sobre também um recorde de exportações no mercado de açúcares e melaços. Bateu recorde no ano com mais de 4,07 milhões de toneladas embarcadas em dezembro, de acordo com os números em novembro, perdão, de acordo com os números da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, e a gente está falando de um faturamento acumulado de mais de 1,6 bilhão de dólares. Então, é o agronegócio brasileiro gerando divisas, gerando prosperidade e trazendo esses bons resultados para o país. Abre aspas para o senhor Plínio Nastari, presidente da consultoria da Tagro. Houve um atraso no início da safra indiana, porque as chuvas de monção se prolongaram. Está entrando agora, e nesse período de outubro a novembro, a demanda no físico estava muito aquecida. O abastecimento de açúcar saiu basicamente do Centro-Sul, complementou o Dr. Plínio Nastari, presidente da consultoria da Tagro, uma das referências aqui no setor sucroenergético do Brasil. E o Dr. Plínio também, ele especificamente, muito também um grande conhecedor do mercado sucroenergético do país. Ou seja, boas notícias, portanto, para o nosso açúcar brasileiro. Atenção aos preços na Bolsa de Nova York, que caem mais de 1% nessa sexta-feira. Falando um pouquinho sobre o mercado de café, as pessoas estão pedindo aqui bastante informações sobre o andamento do Conilon. Vamos ver se a gente já tem a abertura de mercado. Acho que ainda não, mas já a Virgínia chega com essas informações. Mercado de café. O mercado interno brasileiro, as indústrias de café do Brasil, elas estão, de fato, muito de olho no café Conilon, né? A gente viu que com a disparada recente dos preços do café arábica, né, não tão recente, porque os preços vieram também caindo
forte aí nas últimas semanas, nos últimos meses, mas a indústria brasileira foi buscar muito do nosso Conilon. Então, o Conilon está num momento interessante. A gente tem essas perspectivas de médio e longo prazo de ultrapassar o Vietnã, que hoje é o maior produtor dessa variedade, e a gente tem boas perspectivas para o café Conilon no Brasil, né? A gente tem uma qualidade também crescente sendo otimizada, isso é excelente, e a gente tem, então, volto a dizer, boas perspectivas. Vamos ver como ficaram os fechamentos de ontem do café Conilon no mercado brasileiro, para a gente ter aqui uma referência, né? Ó, na bolsa, o indicador CPEA para o Robusta ficou em R$ 627,27 por saca, uma alta ontem de 2,9%. Vamos buscar aqui o mercado físico. Café Conilon, mercado disponível no estado do Espírito Santo, que é o maior estado produtor deste tipo de café. Referência do Centro do Comércio de Vitória, né? Tipo 7,8 com até 13% de umidade, R$ 600 por saca, ontem registrando 2,7% de alta. Na cooperativa agrária dos cafeicultores de São Gabriel, nós tivemos altas também de mais de 5% ontem nos preços do Conilon, o tipo 7, R$ 600, e o tipo 8, R$ 590 por saca. Volto a repetir, mais de 5% de ganho só ontem para a referência da cooperativa agrária dos cafeicultores de São Gabriel, ok? Excelentes informações para o café Conilon, excelentes notícias. Já o café arábica, hoje volta a recuar, como eu já tinha adiantado, a gente está falando de perdas que também passam de 1% até esse momento, vamos ver, variam de 1,3% a 1,4% as baixas agora entre os futuros do arábica. Março, $1,63 mais 55 por libra-peso. Maio, $1,64 mais 35. Julho, 1,64 mais 80. Setembro, $1,64 mais 60. Lembrando que no arábica a gente tem um quadro fundamental positivo, mas uma interferência do financeiro bastante negativa. Isso faz com que haja ainda uma pressão sobre as cotações e mantendo os negócios aqui no mercado brasileiro bem contidos. A gente vê uma dificuldade de avanço nos negócios com o café brasileiro também por conta dessa condição. Falamos um pouquinho do café e já que a gente falou um pouquinho do café, a gente acaba lembrando da Virgínia, né? Óbvio, a Virgínia Alves, que é a nossa especialista em café, mas também em meteorologia aqui no Notícias Agrícolas, já respondendo as perguntas que chegaram para a gente, pedindo as informações das chuvas para o Mato Grosso do Sul. E temos, olha só, a atualização do NOAA mantém a previsão de boas chuvas em todo o Brasil nos próximos 7 dias, com exceção do sul do país, que pode ter bastantes irregularidades por conta do Laninha. Os volumes mais significativos, entre 70 e 100 milímetros, são previstos para o sudeste nos próximos 7 dias. Então, temos aí um mapa coberto pelas chuvas, né? Isso não sou eu que estou dizendo, né? São os modelos meteorológicos cobertos pela chuva. A gente tem realmente muitas chuvas chegando e a gente vê essa boa notícia que chega para a produção. Como essas chuvas ainda têm certos pontos de irregularidade na distribuição, a gente ainda vê alguns relatos, como do meu amigo Márcio Fagundes, lá de Curitibanos, Santa Catarina ainda sem chuvas. Vamos acreditar que essas chuvas podem chegar mais para adiante para esses locais também, tá? Então é bem importante. A Thaís Albuquerque, ó, bom dia, não estou ao vivo aí hoje, mas estou on. Traz boas notícias para o mercado, Carlinha, pode deixar, Thaís. Vamos fazer o possível, né? Hoje é um dia de baixa para praticamente todas as commodities, mas vamos fazer o possível. Obrigada, viu, Thaís, pelo seu comentário. Então, pessoal, atenção, porque podemos ter essas chuvas aí para os próximos dias, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o petróleo, pessoal, porque já vai ter aquela definição total e definitiva para o petróleo russo, caso isso realmente vá para frente, mas a notícia da manhã desta sexta é de que a União Europeia concordou provisoriamente com um teto de preço de $60 para o petróleo russo transoceânico. Acho difícil, mas enfim, olha só. Os governos da União Europeia concordaram provisoriamente na quinta-feira com um teto de preço de $60 por barril para o petróleo russo transoceânico, uma ideia
das nações do grupo dos das 7 maiores economias do mundo, o G7, com um mecanismo de ajuste para manter o teto em 5% abaixo do preço de mercado, segundo diplomatas e um documento visto pela Reuters. O acordo ainda precisa da aprovação de todos os governos da União Europeia por escrito até esta sexta-feira. A Polônia, que pressionou para que o limite fosse o mais baixo possível até a noite de quinta, não havia confirmado se apoiaria o acordo, segundo um diplomata da União Europeia ouvido pela Reuters. Os países da União Europeia discutem há dias os detalhes do teto de preço, que visa reduzir a receita da Rússia com a venda de petróleo, ao mesmo tempo que evita um aumento nos preços globais deste produto, depois que o embargo da União Europeia ao petróleo russo entrar em vigor em 5 de dezembro. 5 de dezembro é terça-feira que vem. Segunda-feira que vem. E aí, isso acontecendo, eu acho que a gente pode ter uma escalada ali no conflito, ou pelo menos na retórica de Vladimir Putin, que a segunda manchete sobre essa questão é: Putin está aberto a negociações sobre a Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, está aberto a negociações sobre um possível acordo com a Ucrânia, mas a recusa dos Estados Unidos em reconhecer territórios anexados como russos está dificultando uma busca por qualquer potencial acordo, disse o Kremlin nessa sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que se encontra com Lula antes da posse. O Lula tem agendas com Joe Biden. O que será que vão discutir antes da posse? Disse na quinta-feira que está preparado para falar com Putin se o chefe do Kremlin estiver buscando uma maneira de acabar com a guerra, mas que Putin ainda não havia indicado isso. Agora, a União Europeia está ali promovendo um teto e a Polônia quer que seja o menor nível possível de preço para o petróleo russo. O Putin está falando que quer conversar com o pessoal, mas aí os Estados Unidos querem também dificultar a situação. Ah, não, a gente não vai reconhecer isso, não vai reconhecer aquilo. Gente, vamos para a conversa. Depois a gente vê o que faz, né? Vamos conversar. As vidas estão se perdendo. Os jovens estão indo embora, né? A migração é enorme, a crise de alimentos, a crise energética. Pelo amor de Deus, já passamos da hora, é 2022. Mas é triste, né? É dureza. É dureza e o Putin não está nada animado com essa história do petróleo, mas diz que quer conversar sobre, não é com a Ucrânia, tá? É sobre a Ucrânia, com quem quiser conversar com ele, mas que os Estados Unidos não reconhecendo os territórios que foram anexados como russos, aí já também não quero mais. Aí desliga o telefone na cara e acabou, né? Aí tá difícil, viu? Além de tudo, né? A gente poderia entender que essa é uma guerra por hegemonia, né? É o redesenho da nova ordem mundial. A gente poderia entender dessa forma. Mas como as coisas estão acontecendo, de ambos os lados, eu não consigo entender muito bem a estratégia de Volodymyr Zelensky. Não, Carla, tá? Entendo a necessidade de manter a independência do seu país, entendo, mas as pessoas, né? As milhares de pessoas que já morreram e que continuam ali completamente expostas. É da gente pensar, Bom, falamos então sobre a questão do petróleo, falamos a questão da guerra, não dá para desviar disso também, tá? Então bota aí na tua agenda. Vamos falar um pouquinho de mercado de proteínas? Vamos começar falando sobre o frango, aí a gente vai passar para o boi, para aí a gente fechar com o clima. Fechado? Vamos então começar com o frango, por quê? Porque o CPE já trouxe uma informação importante nesta manhã de sexta-feira, falando sobre a dificuldade ainda dos custos de produção para os avicultores. E eles informam que o poder de compra do avicultor frente ao milho e ao farelo de soja já cai pelo terceiro mês consecutivo. Veja só, os preços médios do frango vivo caíram de outubro para novembro. Segundo pesquisadores do CPEA, os valores foram pressionados pelo aumento da oferta de produtos avícolas no mercado interno. Por outro lado, as cotações dos principais insumos da atividade, milho e farelo de soja, avançaram no mesmo período. Diante desse cenário, cálculos do CPEA mostram que o poder de compra do avicultor do estado de São Paulo frente a esses insumos caiu de outubro para novembro. Pesquisadores ressaltam
que esse foi o terceiro mês seguido de piora na relação de troca. E é aí que complica e compromete, né? Eu queria falar complica e compromete numa palavra só, que compromete o planejamento, né, do alojamento para o ano que vem. Como é que vão ficar os alojamentos, né? E, claro, né, na sombra disso tudo, a gente tem a questão da gripe aviária. Brilhantemente coberta pela Letícia Guimarães, a gente tem as notícias se agravando, porque tivemos um primeiro caso aqui na América do Sul, na Colômbia, depois aí chegamos ao Peru e agora ao Equador, né? Então, a Letícia Guimarães foi ouvir os especialistas e, segundo o Luizinho Caron, que é o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, autoridade no assunto lá na instituição, a gripe aviária atinge mais 2 países da América do Sul. Especialista fala em alerta laranja para o Brasil. O Ministério da Agricultura destaca que a doença nunca foi detectada no nosso país, mas que não se pode assumir uma postura de tranquilidade. Por quê? Porque a disseminação, o contágio, né, a contaminação rápida dessa patogenia, ela é muito característica. E a H5N1, essa variedade, ela está mais forte. Ela deveria ter perdido força no inverno, não aconteceu. A gente tem um recorde de abate de aves, um abate sanitário de aves, né, nos Estados Unidos, por conta disso, são 50 milhões e meio de aves que tiveram de ser abatidas, 47 milhões de aves em outros países. Então, a gente está falando de uma situação muito grave, tá? Eu sugiro que você ouça essa entrevista do Luizinho Caron, que é, como eu falei, uma referência no assunto. E também nós tivemos um vídeo enviado pelo MAPA, Ministério de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, falando sobre isso, e eu vou buscar aqui o nome do representante do MAPA, Bruno Pessamilho, chefe da Divisão de Sanidade de Aves do Ministério da Agricultura, que reforçou a necessidade de adoção de medidas preventivas à gripe aviária e a notificação imediata em caso de suspeita a órgãos competentes, tá? Também foi ressaltada a notificação de casos de contaminação assintomáticos da patologia. Aí é pior ainda, né? Quando a gente não percebe, quando vê outras aves já estão contaminadas, e aí é muito mais difícil o controle, tem que vir o abate sanitário e o descarte dessas aves é muito sério, né? Tem todo um protocolo para seguir, então é realmente uma situação muito, muito séria, tá? Então vamos olhar para isso. Vamos também dar uma olhadinha no mercado do boi gordo, como eu já adiantei, né? Temos também essas informações. Eu vou começar trazendo as médias do aplicativo AgroBrasil, divulgadas pelo Daniel Lopes. Lembrando, fechamento de ontem, referência para começar o dia de hoje, tá? De acordo com as cotações, a captação do aplicativo, as negociações com preços maiores voltaram a ser registradas para os estados de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, média R$ 287,82, e Minas, temos aí preços entre 290 e 300 reais por arroba, e em ambos, as escalas estão curtinhas em Minas, 6 dias e meio, mas para São Paulo, às vezes as letras embaralham, né? Às vezes não. Em São Paulo, 11,9 dias úteis de escalas, tá? Então temos essa condição melhor para São Paulo e Minas de negócios. Para Mato Grosso do Sul, alô Vanussa, alô Cássia. Mato Grosso do Sul, preços com média em R$ 263,97 por arroba e as escalas em 7,6 dias úteis. Mato Grosso, R$ 265 e R$ 270 por arroba, escalas 6,8 dias. Goiás, 280 e 282,50, escalas 5,6 dias. Lembrando, pessoal, preços para pagamento à vista e livres de impostos, ok? Essa é a condição dessas informações aqui trazidas pelo aplicativo AgroBrasil. E ainda sobre o Mato Grosso do Sul, ontem esteve conosco o Frederico Stella, que é diretor da FamaSul, trazendo essa informação importantíssima. Ó, abate de fêmeas cresce 30% em Mato Grosso do Sul nos 10 primeiros meses de 2022 e ajuda a explicar
a pressão nas cotações, melhora na demanda interna, promove ajuste de preços na arroba, mas ainda de forma tímida, tá? Então, vamos ter atenção ao mercado do boi gordo, que está buscando essa melhora, mais tímida em alguns lugares, mais forte em outros, mas buscando a recuperação. E isso é realmente bem importante. Bom, falamos de frango, falamos do boizinho, e lembrando, né, 11h30, horário de Brasília, tem informação novinha e fresquinha com um outro analista para essas informações sobre o mercado do boi gordo atualizadas para vocês. Fechado? Bom, eu queria falar agora sobre a questão das enchentes, pessoal, das cheias, né, e tudo mais. E a gente está falando de milhares de desabrigados e pelo menos 5 estados sendo castigados pelo excesso de chuvas aí e que deverão continuar esses excessos de chuvas nos próximos dias, tá? No Espírito Santo, o número de desalojados em decorrência de catástrofes naturais passou de 2.000. Precipitações também impactam moradores de São Paulo, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Vou repetir: São Paulo, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, tá? Então, Sudeste, parte de Santa Catarina, parte do Nordeste, é realmente uma situação muito grave. Um relatório desenvolvido pelo INMET, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, é isso mesmo, e divulgado nesta quinta-feira, ressalta a importância do cuidado com possíveis desastres naturais nos próximos dias em grande parte do Brasil. Isso porque chuvas intensas estão programadas para ocorrer em grande parte do país e há uma zona de convergência do Atlântico Sul ainda em andamento e da umidade oriunda do oceano para o continente. Essa zacas, né, como a gente costuma dizer, refere-se a uma persistente banda de nebulosidade que se estende da Amazônia até o Oceano Atlântico, com forte atuação no período da primavera, sendo um dos principais repositores hídricos deste período. Com isso, aumentam o número de dias chuvosos e com grandes volumes de precipitação, causando assim impactos fortes, severos, como alagamentos, transbordamento de rios e córregos, além dos deslizamentos de terra, como aconteceu lá na estrada perto, na rodovia de acesso a Paranaguá, que inclusive bloqueou ali a chegada à cidade de Paranaguá e, portanto, ao porto, né? Foi agora liberado, as coisas começam a acontecer, centenas de caminhão chegando ao Porto Paranaense, mas esse deslizamento foi bastante sério, mortos foram registrados, inclusive, ali, né? É esperado que a zona de convergência continue a castigar o noroeste da região norte, áreas do centro e extremo sul da Bahia, até o leste das regiões sudeste e sul, até ao menos a próxima segunda-feira, dia 5. Inclusive, é um dos destaques também da Climatempo, essa previsão, e a Climatempo fala sobre o terceiro ano de Laninha, que prolongam secas e inundações. Então, tenham atenção, procurem saber sobre as condições do tempo e as condições das estradas pelas quais passarem, porque é realmente muito, muito grave o que está acontecendo. E a gente sabe que é típico desse momento, é típico do Laninha, então é preciso redobrar a atenção, né? Nossa, meu olho tá coçando, tem um negocinho aqui dentro. É preciso a gente redobrar a atenção, tá bem? Então vamos ter bastante informações sobre isso ao longo do dia e a gente vai então monitorando e entendendo tudo o que vai acontecer a partir de agora, tá? Virgínia Alves sempre a postos para te trazer as informações e a gente vai tocando por aqui. Bom, senhoras e senhores, são 9h51 pelo horário oficial de Brasília. A gente vai caminhando para a fase final aqui do nosso Bom Dia Agronegócio, né? Lembrando que todas as informações que eu comentei por aqui estão disponíveis para você no Notícias Agrícolas. Tem muitas outras manchetes também aqui para a gente tratar, né, ao longo desse dia. Tem as informações ao vivo, tem a nossa programação que está começando só com o Bom Dia Agro, mas que vai ainda longe, e tem todas as notícias que já estão disponíveis aqui, tem um montão de informação. O dólar abre os negócios dessa sexta-feira em baixa, são R$ 5,18, com uma baixa de 0,35% agora, tá? E, claro, bota aí na tua agenda que às 16 horas, horário de Brasília, tem Brasil e Camarões pela Copa do Mundo do Catar,
O Brasil está classificado para as oitavas de final, mas se perder esse jogo, vai passar em segundo, e a gente não gostaria, né? Então, pelo amor de Deus, hein, Brasil, vamos nessa. Ó, às 16 horas, mas volto a te confirmar. Todo Notícias Agrícolas funcionando normalmente para ti. Tem fechamento de mercado, de soja no final da tarde, tudo como dantes no quartel de Abrantes, tá? Então, boa sexta-feira para você, bom jogo do Brasil. Segunda aqui vamos, se Deus quiser, comemorar esse placar. Vamos ter atenção às questões climáticas e continue nos acompanhando para serem sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Muito, muito obrigada pela audiência de vocês, obrigada pelas perguntas, pelos comentários, pelas gentilezas, vocês são realmente muito gentis. E segunda-feira a gente está junto, de novo aqui no nosso Notícias Agrícolas, no nosso Bom Dia Agronegócio, tá certo? Bom dia para você, bons negócios, até segunda-feira.